Olá, boa noite, galera do Facebook, tudo bem? Vim aqui para dar uma palavrinha com vocês, trocar duas ideias que a gente tem recebido de informações, fazendo diversos trabalhos que a gente está fazendo com Nossa Senhora, Maindra, Maria, Guadalupe, da forma que ela vir, a gente vai com ela. Então, uma das coisas que a gente percebeu, assim, de tudo que está acontecendo no mundo, a gente sempre tem a tendência de olhar um pouquinho mais para fora e ficar perguntando por que acontece isso, por que acontece aquilo. E uma das questões que muito nos perguntamos durante vários dias, vários trabalhos, várias histórias, era por que tinha acontecido o que aconteceu no mundo no dia 7 de outubro, que foi um dia terrível para a humanidade. Eu considero uma das piores coisas que pode ter acontecido com a gente logo depois do dia 8 de janeiro, porque não vou negar que isso foi uma das piores coisas que aconteceu com o Brasil. E fico me perguntando muitas vezes, por quê? E várias das vezes vieram várias respostas e que eu acho bem interessantes. Temos um karma, e tudo é reflexo de um karma, consequência de ações antigas. Entre as quais, olhando para o Brasil, dificilmente eu consegui entender, porque estávamos vindo numa toada muito boa, de 4 anos, e eu não estava entendendo o que tinha acontecido. Na toada de Israel, nós chegamos a algumas conclusões, sim, são graves, são sérias, como que pode ter acontecido o que aconteceu em Israel, tendo o aparato que vocês estão vendo agora que ele tem. Dá para ver isso, né, nesses 2 últimos dias. Bom, Israel é pró-aborto. Israel tem a maior parada gay do planeta. Isso não quer dizer nada para mim no sentido mais liberto mesmo. Cada um faz o que quer, cada um tem o direito de fazer o que quer, e eu não julgo as pessoas e não julgo nada, apenas vendo fatos e ouvindo bem o que os mandamentos dizem e o que o bom senso fala. Pró-aborto, maior parada gay, e não reconheceu o seu próprio Messias. Que eu acho que de todas as histórias essa pode ser a mais grave. Claro que o aborto também é muito grave, mas temos prevenção para aborto. Não reconhecer o Messias 2024 anos depois é grave para mim. Então essas talvez seriam algumas das respostas, e eu estou falando na parte mais de origem, de causa, e não os efeitos todos que temos, tá bom? Agora, no Brasil, eu não consegui entender. No Brasil, para mim, ficou muito sério, muito grave tentar entender o que aconteceu com o Brasil. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, estando com Nossa Senhora todos os dias, às 8 da manhã, especialmente nesses últimos, talvez, 20 dias, estando com ela uma vida inteira, mas assim, próxima, ouvindo, entendendo, procurando entender o que ela queria, os anseios dela, as necessidades de uma força divina como ela. E aí eu fui entendendo que no Brasil nós não tivemos uma primeira dama que honrasse Nossa Senhora. E isso nunca passou na minha cabeça. Isso aconteceu hoje como uma revelação depois do nosso trabalho com ela. Não houve uma devoção dentro de um campo que era necessário naquele momento, naquele tempo,
ela como evangélica, nossa primeira-dama querida, maravilhosa, fazendo milhões de trabalhos maravilhosos, mas está caindo no mesmo ponto. Não inclui a força do feminino dela, de Nossa Senhora, como mãe divina, no trabalho do resgate do Brasil. E isso é mais sério do que a gente pensa. Eu entendi hoje, vejam, nunca nem tinha pensado a respeito. Não fosse a observação que a própria mãe nos trouxe, foi ela que nos disse. Ele, o nosso querido presidente, ele tem devoção a Nossa Senhora, ele é católico, tem devoção a Nossa Senhora de Aparecida, mas em Aparecida nós não temos uma direita, não temos um trabalho real feito, e a primeira-dama não honrou em nenhum momento nossa mãe. Vejam, nosso presidente foi até a catedral algumas vezes, ela nunca foi com ele. Então, isso dá um susto na gente muito grande, sabiam? E eu não tinha nunca percebido. Não nesse potencial, nesse campo vibratório tão particular. Isso é algo muito específico. A primeira-dama não honrou a nossa Mãe Divina. Então ficou toda uma imagem de feminino em torno dela. E não é possível fazer isso, não é o humano que faz essa história. Nós temos que olhar para a nossa mãe. É ela que vai nos ajudar a sair das nossas encrencas. E aí eu pude entender por que Nossa Senhora está vindo para cima de todos nós com tanta força. E ela está em cima, ela está bastante preocupada, eu vejo isso. Graças a Deus ela não chora mais. Os nossos primeiros encontros era sempre muito triste, muito chorosa, mas nós estamos sempre orando, estamos fazendo nossos trabalhos diários com ela. Então, eu gostaria que vocês começassem a pensar que talvez, infelizmente, um dos motivos, pode parecer tolo, mas pensem com juízo e com bom senso, um dos motivos pelos quais nós não tivemos a bênção de ter o nosso presidente na cadeira presidencial novamente, foi porque a força do lado de lá satiriza Nossa Senhora. Não sei se vocês sabem disso, mas ele satiriza, ele desdenha, ele enfrenta, ele magoa, ele promove mais coisas ruins. Quanto mais ruim para ele, melhor. Os lados opostos são dirigidos por forças muito cruéis, perversas. Não adianta a gente fazer de conta que não vê. Então eu estou vindo aqui hoje e não avisei ninguém, fiz questão de não avisar, porque isso aqui não é uma live para fazer, propaganda, é para avisar vocês. Orem, orem muito e peçam a Nossa Senhora que levante novamente esse país, que levante o planeta Terra. Nossa Senhora de Guadalupe fez um trabalho conosco imenso e nós não tínhamos ideia sequer que o eclipse ia acontecer no México em primeiro lugar. E ela, como padroeira das Américas, fez todo um trabalho gigante nas Américas logo em seguida. Tudo que estava envolvido com a gente era dirigido por ela e nós não tínhamos a menor noção. Então, quando a gente se deixa guiar, orientar, dirigir, as coisas vão sendo de uma forma maravilhosa, vão acontecendo de um jeito que a gente não tem noção. E por mais que a nossa primeira-dama seja maravilhosa, ela jamais poderá substituir a grande mãe. Então, ela não tendo me desculpem dizer isso, mas não tendo esse campo de vibração conectado com ela
ela perdeu. A tal da igreja perdeu, aquela igreja evangélica. Perdeu porque não honra a grande mãe. Isso não quer dizer que a grande mãe não ame a ela e não tenha absoluta assim, conexão com ela, tem muita conexão. Mas ela se utiliza de outras forças para conversar com ela, talvez a presença divina, o anjo de guarda, mas são forças que ela não domina, que ela não fala e não conhece, né? O evangélico tem esse histórico, não tem nada demais, só que para estar num cargo como ele estava, ele precisava da parceira que tivesse sim a força da grande mãe divina. Ela pode ser uma grande mãe terrena, ela não é divina. Então nós vamos ter que pedir muito para que essa força divina volte, né? Porque vocês viram que o que está no ar não é nada do que a gente precisa, certo? Mas já começaram um monte de coisas boas, então vamos começar a pedir para que as nossas todas primeiras damas de Estado, não apenas de nação, estejam conectadas com a grande mãe, que a grande mãe se conecte com elas, tá bom? Eu acho que era muito importante eu falar isso, porque foi uma revelação assim para nós meio diferente. A gente não esperava por isso, foi uma revelação assim de supetão, bem no finalzinho da nossa conversa. E eu fiquei pensando, eu falei, tem que levar isso para as pessoas. E durante o dia não tive oportunidade, eu estou de saída hoje, mas eu sinto que a gente precisa conectar Nossa Senhora com a primeira dama, a nossa primeira dama. Se vocês quiserem colocar todas as primeiras damas dos estados do Brasil, e infelizmente quem tá aí não é, né? Então, mas é mulher, e se vocês quiserem atacar, não tem problema nenhum. Tenho certeza que Nossa Senhora não vai se importar nem um pouco de entrar no campo vibratório que precisa entrar. Gente, quanto mais escuro o campo, mais amor se necessita, sabiam disso? Nós vamos talvez vencer muitas coisas pelo amor, pela harmonia, pela concórdia, e não indo contra. Então, jogar discos solares, pétalas de rosas, em lugares que nesse momento estão bem pesados, é uma bênção. E as bênçãos da Mãe Divina estarão sempre presentes, tá bom? Então, dado o recado, a gente continua dizendo que vamos fazer a vivência da reconcepção do ser, que vai ser no dia 21 de abril, e a segunda rodada no dia 5 de maio. Nós vamos fazer em 2 rodadas. E teremos nesse meio tempo, será feito de domingo, né, quinzenal. E no dia 28 de abril nós vamos fazer um trabalho para Mahindra, para quem quiser aprender a trabalhar com essas questões pesadas que a gente trabalha, aprender tanto a se blindar como a movimentar a energia de uma maneira legal, tá bom? E é isso, gente. Estou deixando hoje um pequeno recado porque eu achei que era importante, sabe? Deixar isso aqui avisado para vocês. Então, uma boa noite, bom descanso. Amanhã é outro dia. Que Mahindra, nossa amada mãe, proteja e abençoe todos vocês. Tchau, gente.